Olá, muito boa tarde. Agora 4 horas e 46 minutos. Em Porto Alegre, uma tarde com chuva, com vento. A temperatura caiu também, agora faz 17 graus. Tem risco para temporais nas próximas horas. Vamos ver também a Grande Porto Alegre com imagem da BR-116 no trecho de Canoas, também com chuva, tempo bastante instável e temperatura de apenas 16 graus. E segue o alerta para os efeitos da formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Raí Quadros está nas ruas da capital. Boa tarde, Raí. Oi, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos. Continua chovendo aqui em Porto Alegre, em alguns momentos há algumas rajadas de vento mais fortes. A previsão dos meteorologistas é que o pico dos efeitos do ciclone aconteça aqui na região metropolitana entre o fim da tarde dessa sexta-feira, o começo da noite, pode entrar na madrugada quando o ciclone começa a se deslocar em direção ao litoral. Por conta disso, algumas alterações aqui na região metropolitana. Hoje a Feira do Livro encerra as atividades, daqui a pouco, mais cedo, às 5 horas da tarde. A expectativa é que amanhã, sim, a previsão é essa, que as atividades sejam retomadas em horário normal, a partir das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Já na URGS, as aulas foram flexibilizadas, os servidores e os alunos que não conseguirem chegar até a universidade não vão ser prejudicados. Na UERGS, hoje e amanhã, as aulas serão remotas, exceto em Livramento e Bagé, e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Porto Alegre, aulas canceladas hoje e amanhã em todos os turnos. Dani. Muito obrigada, Raí. O centro do estado é uma das regiões com mais chuva até agora. O Nick Santos está em Santa Maria. Como é que está a situação por aí, Nick? Boa tarde. Oi, Daniela. Boa tarde a todos. A chuva deu uma trégua em Santa Maria. O que a gente tem agora, na realidade, é uma garoa bem fina e um vento gelado. Mas choveu forte durante toda a manhã, com queda de raios e rajadas de vento de até 50 km por hora. Até o momento, não há registro de estragos graves, mas a Prefeitura mantém 2 pontos de apoio para receber pessoas desalojadas, caso haja necessidade. Enquanto isso, a Defesa Civil segue monitorando áreas de risco para deslizamentos e alagamentos, como os bairros Campestre Menino Deus, Renascença e Urlândia. Em Restinga Seca, na região da 4ª Colônia, houve um registro de destelhamento e pedido de ajuda na localidade conhecida como Várzea do Meio. Daniela. Muito obrigada, Nick. Vou atualizar agora a previsão do tempo. Eu conversei agora à tarde com a meteorologista Kátia Valente em relação à formação desse ciclone. O sistema de baixa pressão segue atravessando o Rio Grande do Sul e ele vai formar um ciclone extratropical até a noite. Mas ao longo desse processo, os temporais com fortes rajadas de vento podem acontecer. Aqui a gente não consegue nem enxergar o Rio Grande do Sul embaixo de tanta instabilidade. Esse sistema intensifica as nuvens cumulonimbus. São nuvens que aumentam o risco de tempestades, inclusive com aquelas microexplosões. Então o alerta continua ao longo de toda a sexta-feira até sábado. Amanhã o ciclone já vai estar em alto mar, mas ainda pode ter pancadas de chuva e vento forte de manhã e à tarde, principalmente no litoral norte. Já na faixa oeste, o tempo vai melhorar. E vão seguir as temperaturas mais baixas, porque tem uma massa de ar polar. Então, a máxima prevista para amanhã é de apenas 18 graus em Porto Alegre e 17 em Cruz Alta. Mais detalhes eu trago no RBS Notícias. E foi aberta oficialmente a colheita do tabaco no Rio Grande do Sul. Michele Pertile traz os detalhes agora para a gente. Oi, Michele. Olá, Daniela. Boa tarde. Uma cerimônia marcou a abertura. O evento foi em Rio Pardo, reuniu representantes do setor. Dados oficiais sobre a expectativa desta safra ainda não foram divulgados, mas conversando com produtores, eles afirmam que se o clima seguir colaborando, a expectativa é de uma safra normal agora para este ano aqui no Rio Grande do Sul. Bom, no ano passado, 303 mil toneladas de tabaco foram colhidas só no Rio Grande do Sul. Agora a gente fala ao vivo de Santa Cruz do Sul. Neste momento tem uma garoa fina, um frio bem gelado aqui em Santa Cruz do Sul. Situação parecida também no Vale do Taquari. A gente acompanha imagens de Lajeado que foram feitas agora há pouco. Na verdade, lá até chove. Foi o que aconteceu ao longo do dia aqui em Santa Cruz do Sul. Uma chuva contínua, mas que agora cessou. Mais detalhes no RBS Notícias, Daniela. Exatamente. A temperatura baixou bastante, ainda tem o vento, né, Michele, que aumenta a sensação de frio. Muito obrigada.
E a partir deste domingo, mais de 180 mil pessoas vão fazer as provas do Enem aqui no Rio Grande do Sul. A Fabiana Lemos acompanha a reta final da preparação. Boa tarde, Fabiana. Oi, boa tarde, Dani, a todos vocês. A gente fala ao vivo de um aulão que um cursinho está promovendo aqui em Porto Alegre e é uma reta final de não aprender novos conteúdos, mas sim revisar o que já foi aprendido, porque o que os professores dizem é que essa jornada de estudar por Enem, ela acontece a longo prazo e agora é só o fim dessa preparação. Interessante que 1 em cada 10 candidatos inscritos tem mais de 31 anos. São pessoas que estão retomando os estudos. Hoje no RBS Notícias a gente vai contar um pouco das histórias dessas pessoas e por que elas estão buscando uma nova graduação. Dani. Até daqui a pouco, Fabiana. Vamos conferir agora os destaques do G1 RS. Atenção para a reportagem do jornalista Pedro Trindade, que mostra por que o Rio Grande do Sul é um dos únicos estados do Brasil sem atuação do Comando Vermelho. Foram especialistas ouvidos pelo G1 que apontam que fatores como grupos criminosos locais consolidados e forte identidade cultural inviabilizaram que a organização criada no Rio de Janeiro se expandisse para o território gaúcho, Comando Vermelho, que está presente em 24 estados do Brasil. Vamos a mais destaques agora do RBS Notícias. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. A China anunciou que está voltando a importar carne de frango. O bloqueio aconteceu após a confirmação de um caso de gripe aviária. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, responsável por cerca de 35% do total global. E o país asiático é o principal mercado, importando mais de 10% de tudo que é embarcado. E a gente vai mostrar também a primeira cirurgia pelo SUS para corrigir língua presa de bebês. A primeira paciente tem apenas 1 mês. Logo depois de Tamo no Melhor. Até já, Dani. Até já, Eloy. Nos vemos daqui a pouquinho, às 7h07.